Boa noite. Para quem não me conhece, eu sou o Ricardo Marques e fui convidado pelo pessoal que organiza aqui o nosso culto de quarta-feira para participar com vocês da série Família, onde a gente está, a cada quarta-feira, como vocês sabem, trazendo um assunto que tem relação com a família e os relacionamentos. Ou seja, saindo do culto de domingo, que tem a mensagem sobre temas da série Família, aqui na quarta-feira a gente tem algumas aplicações de temas práticos que podemos trazer para dentro de casa e refletirmos sobre o que a gente pode fazer em termos de ações práticas dentro da nossa família, né? Então, o tema de hoje, ele é TV, games, internet. Uma batalha pela mente. Esse é um assunto que tem ocupado boa parte da mídia, mas o que a gente encontra na mídia mais comum, aquela que a maioria das pessoas tem acesso no dia a dia, são informações que não esclarecem a respeito disso que a gente está querendo discutir aqui. Ou seja, pouca gente diz nos meios de comunicação que o videogame, que a TV e que a internet tem aspectos e que tem a ver com a batalha pela dominação da nossa mente. E como a mente é algo muito influenciável, que idade vocês acham que é o principal alvo de quem quer dominar a mente de alguém? Uma pessoa mais adulta ou mais novinha? Quanto mais novinha, mais fácil de influenciar, correto? Mais fácil de doutrinar. Então, quem está por trás dessa batalha pela mente sabe que o alvo principal são as crianças. Em seguida, os adolescentes. Mas se engana quem pensa que a coisa para por aí. Nós vamos ver que a batalha pela mente vai até as idades mais avançadas. Antes da gente continuar, eu queria mostrar um vídeo para vocês. É um vídeo que não é recente, já passou há algum tempo na TV, uma reportagem da Rede Globo sobre esse assunto, e é interessante porque ilustra com alguns exemplos, e não sendo dito por cristãos, são pessoas não cristãs falando aí, né? Então serve para a gente poder cair a ficha. Aliás, cair a ficha eu acho que não faz sentido para muita gente hoje em dia, né? Para quem não é do tempo do telefone público que você colocava a ficha, eu não sei se entende o que é que significa cair a ficha. Passar o cartão, até o negócio de cartão já vai acabar logo, né, também. Mas a gente continua usando as expressões. E os jovens usam também, né, os mais novos, não que eu seja velho, mas os mais novos também usam essa expressão, não sei se eles compreendem o significado dela. Mas eu não sei quem lembra que a gente colocava a ficha lá e às vezes a ficha não caía, você ficava esperando, só quando caía que a ligação completava, né? Quem é desse tempo aqui? Levanta a mão aí, pode se denunciar. A maioria, ainda bem, gente, ainda bem. Vamos ver o vídeo aí, pessoal, vai lá. O que fazer quando o lazer vira compulsão? Segundo uma pesquisa divulgada este mês pelo Ibope, o Brasil é líder mundial em tempo de conexão doméstica. Ou seja, dentro de casa, os brasileiros são os que passam mais horas na internet. Em média, são 23 horas e 30 minutos por mês. Em segundo lugar, vem os Estados Unidos com 19 horas e 52 minutos. E em terceiro, o Japão, com 18 horas e 41 minutos mensais. Hoje, é muito frequente nós recebermos pacientes que normalmente deixam de ir à escola e com R$1, R$2 eles vão até aquela lan house que tem na esquina, substituindo o antigo fliperama, e eles ficam lá conectados em horários de aula. Meu filho, ele só em chegar perto de um computador, ele quer, nem que seja a tela ligada do computador, ele precisa da tela ligada. Vício, como se o jogo tivesse me segurando, não consigo parar de jogar. Ele já foi campeão de jiu-jitsu, mas o kimono está abandonado. Amigos ligavam para ele no final de semana, vamos pro shopping, vamos pro cinema, ele dizia que não podia. Foi aí que eu comecei a perceber que estava ficando demais isso.
A última vez que ele ficou, ele entrou na sexta-feira à tarde e saiu no domingo à tarde, sem comer, sem dormir. Eu tirei a internet, tirei o computador. Ele começou a sentir a falta, a abstinência. Ele quebrou a porta do quarto dele toda com um soco, com a mão. Como se fosse um drogado sem droga, né? Esse transtorno, essa doença, ela começa a exibir características muito semelhantes daquelas que observaríamos em indivíduos dependentes de álcool, drogas. Por exemplo, depois que eu me conecto, eu tenho uma grande sensação de bem-estar. Se você só pensa em internet, passa cada vez mais tempo conectado, fica irritado ou deprimido quando está longe do computador, começa a ter problemas no trabalho e nos relacionamentos, ou mente aos outros a respeito do número de horas que passa online. Esse é um primeiro sinal de que alguma coisa não vai bem. No Brasil, 36 milhões de pessoas têm acesso à internet. Estima-se que 10% delas, quase 4 milhões de brasileiros, sejam dependentes do computador. Um drama que foi vivido esta semana pelo personagem de André Gonçalves em Paraíso Tropical. É a compulsão. Eu não posso chegar perto de um computador que eu começo a passar mal. Mas o vício em internet, ao contrário do que muitos podem pensar, não atinge apenas jovens e adolescentes, não. Essa senhora de 53 anos chegava a receber 1.000 e-mails por dia. Perdi o prazer de ir numa festa, de ir num passeio. Eu falava que eu não ia mais viver sem o computador, sem a internet. Para ela, o computador substituía a compulsão pela comida. Tirava aquela ansiedade de eu abrir a geladeira e comer toda hora. E foi uma fuga que você transferiu de um lugar para outro, né? E no caso a internet. O que eu quero sugerir é que o pai ou a mãe não jogue o computador pela janela, né? Mas que ele consiga, de uma certa forma, combinar com esse filho, com esta filha, um uso razoável. Bill Gates, o homem que revolucionou a indústria de computadores, só permite que os filhos dele fiquem na internet 45 minutos por dia. Por enquanto, Rosani limitou em 2 horas diárias o uso do computador, mas ela sabe que o filho ainda não está curado. Agora só um profissional para ajudar. Assustador, não? Hoje existem no Brasil clínicas especializadas na internação de crianças, adolescentes, jovens e adultos com compulsão por videogame, por internet, por televisão. Internação, como quem interna um viciado em crack, como quem interna um alcoólatra já bem adiantado, estágio bem avançado. Claro que, como disse a reportagem, o problema não está na internet, o problema não está no aparelho do videogame e não está no aparelho de televisão. Dá para entender isso, não dá? Porque tem pessoas que acham que o correto é demonizar os aparelhos eletrônicos e jogar pela janela. E a pessoa lá, que agora esqueci o nome, falou, né? Não, eu não recomendo que jogue pela janela. O importante é você saber usar. Mas o que acontece? As famílias estão perdendo cada vez mais o controle. Primeiro porque os pais não estão em casa para ver o que está acontecendo. Então, muitas vezes, deixa a criança, o adolescente, sozinho ou na mão de alguém que não sabe controlar ou não acha importante controlar. Outras vezes, os pais estão em casa, mas não entendem a importância de manter esse controle. Também há casos em que os próprios pais são viciados e descontrolados e os filhos entram na carona. Então, a gente tem uma infinidade de possibilidades que cooperam, conspiram para que essas coisas aconteçam na nossa casa. Como eu trabalho com escola, a gente tem um contato muito próximo com famílias e mais próximo ainda com os alunos. E a gente descobre a gravidade que está acontecendo nessa área. A gente começa a ver como é que os adolescentes, por exemplo, e até crianças estão se comportando no seu dia a dia em relação a esses equipamentos. Eu observo, por exemplo, que hoje a gente não consegue mais ver tão facilmente crianças entretidas com outras coisas que não o game. Porque tem o gamezinho de bolso, portátil, leva para onde vai.
Na igreja é cheio disso. Muitas famílias da igreja, eu vejo muitos filhos de crentes, quando para num cantinho, está lá jogando. Vai para um consultório médico, esperar a consulta, não lê um livrinho, não lê uma revistinha, nem uma revistinha em quadrinho, né? Não faz nada disso. Qual é a ocupação única? O joguinho. Está no carro, indo para a escola, voltando da escola, indo para a igreja, para qualquer lugar, está sentadinho lá no banco de trás jogando videogame. Se está esperando a mãe e o pai em qualquer coisa, aqui na escola, está esperando a mamãe vir buscar ali fora, está sentado no banquinho jogando videogame. Ou seja, não produz mais nada, logo a mente não aprende, não avança e, pelo contrário, se escraviza com todos aqueles impulsos que o game produz. É claro que no nosso tempo de hoje nós não vamos poder aprofundar esses assuntos. A gente vai passar numa corrida, né? Inclusive esse assunto aqui é uma palestra que eu dou em vários lugares, já dei até em São Paulo e tudo, com maior profundidade, tem muitas imagens impactantes, muitos dados estatísticos, mas eu tirei tudo isso, deixei só a essência para a gente poder dar uma pincelada rápida e deixar o recado dado, o alerta, para ver o que é que a gente pode fazer a respeito de modo rápido e prático. Então, olha aqui uma revista Veja, que saiu uma época dessa, reportagem de capa. Cuidado, perigo na tela, como proteger seu filho da internet, dos riscos da internet. Então, a gente já comentou isso, gente. As coisas não são boas nem más por si sós. Vamos pegar um exemplo bem simples. Cigarro é feito de uma planta chamada tabaco. Essa planta, ela é uma planta má, mas ela tem todas aquelas substâncias do cigarro que fazem mal à saúde. Então, ela é uma planta do mal, não é? É ou não é? Claro que não, não existe planta do mal. As plantas foi Deus quem criou, colocou aí. O homem é que inventou de pegar uma folha e secar, tratar, enrolar, colocar num papel e fumar. Colocar aquilo para dentro do organismo. E mata. A mesma coisa, o processo da fermentação é natural, não tem nada de mal nele, mas o pessoal aprendeu a usar a fermentação para produzir o álcool e beber o álcool. E aí o álcool, então, torna-se mal. O uso que ele é feito. Mas o álcool em si é um desinfetante importante, usado nos hospitais, nas clínicas, né? E várias outras funções. Mas o homem criou uma função ruim para o álcool. Que coisa magnífica é a internet, que coisa magnífica é a TV. São coisas importantes para a gente. O que seria da vida hoje sem isso? Dá para imaginar? Eu já não consigo imaginar. Eu sou da geração que ainda não existia computador, né? O primeiro computador na Universidade Federal do Ceará surgiu quando eu era estudante de graduação. Mas TV já existia, claro, no meu tempo, né? Mas era preto e branco. E só funcionava a partir das 4 horas da tarde. 9 horas da noite também desligava, né? Não tinha programação, não. Você ligava e ficava lá. Aí ficava esperando, olhando para o relógio. Dava 4 horas, começava o primeiro programa da tarde. Vila Sésamo. É o novo, para quem sabe o que é isso aí. Né? Então, há 30 anos houve prognósticos terríveis sobre a TV. 30 anos atrás, o pessoal dizia que a televisão ia causar problemas seríssimos na humanidade. Alguns acham que eles não se cumpriram, esses prognósticos. O que você acha? Cumpriu ou não cumpriu? Por incrível que pareça, muitos deles estão se cumprindo hoje. Tinha gente que dizia, olha, a televisão não vai dar certo não, porque ela vai deixar as pessoas burras. Mas por que burra? Porque ela fica passiva diante da TV. Quando você está assistindo TV, você não pensa, você não raciocina, você não participa, não interage, não constrói absolutamente nada. A postura é completamente passiva. Por isso que vicia. E aí, como você não constrói nada, quanto mais horas se passa diante da TV, menos se desenvolve mentalmente. Para a criança, aí nem se fala, né? Então, esses prognósticos aconteceram. Claro, outros não se cumpriram. Por exemplo, o pessoal dizia que a radiação
do tubo de imagem, que hoje não existe mais. Na minha casa, a TV ainda é de tubo de imagem. Vocês acreditem nisso. Não é daquelas televisões modernas de plasma, de LCD, que plasma e LCD já estão ultrapassando também, né? Mas diziam que a radiação do tubo de imagem ia matar as pessoas. Então, alguns prognósticos não se cumpriram. Diziam que a iluminação da tela ia cegar, de tanta pessoa ficar olhando, acabava cegando. Esse também não se cumpriu. Porém, outros têm se cumprido sim. Então, a resposta não é vedar o acesso à tecnologia. Tecnologia é boa, sim. Precisamos dela, podemos usá-la para o nosso bem, mas estabelecer as formas adequadas para a sua utilização. O problema está não é na incapacidade, porque capacidade todos nós temos, mas é na falta de interesse e de disciplina e de determinação em impor as regras e fazê-las ser cumpridas. Olha aí o lado bom da internet. Pesquisa rápida e seletiva em qualquer área. Comunicação quase imediata com o mundo inteiro. Eu me lembro quando eu estava na faculdade que eu precisava me comunicar com um cientista no exterior, a gente mandava uma carta, levava 30 dias. Depois chegava aquela resposta, 2 meses para você ter a resposta, entre você postar a carta e receber. Quando chegou o e-mail, aí no departamento de biologia, onde eu trabalhava, chegou um computador. E aí todo mundo correu para ver aquele negócio. Que estranho, né? Que coisa incrível isso aqui, alta tecnologia e tal. E você digitava lá as coisas, a tela era uma cor só, verde, né? E aí depois chegou a internet. A internet foi outra revolução. Quando eu passei um e-mail para um cara da África do Sul, e ele me respondeu no mesmo dia, eu quase morro do infarto. Emocionado com aquilo. Que coisa, eu consegui me comunicar com um colega lá na África do Sul, no mesmo dia ele respondeu. Para quem era do tempo que eu era criança, a gente fazia ligação telefônica, pegava o telefone, discava o número lá, o telefonista atendia, você dizia, eu quero uma ligação para São Paulo. Qual é o número, por favor? Tal. Ela anotava, quando era de tarde, a ligação trocava, você atendia. Olha, a ligação que o senhor pediu de manhã. Era assim. Então, imagina o e-mail, o que é que representa, né? Hoje eu sou um usuário inveterado de e-mails. Eu recebo em torno de 200 e-mails por dia, descarto um bocado, respondo outros e tento arranjar. Eu acordo 5 horas da manhã para poder responder os e-mails, porque não dá tempo para responder no expediente, né? Operações financeiras sem ida aos bancos, negócios de todos os tipos sem necessidade de presença física, visitas a museus, bibliotecas, etc., à distância, inscrições, associações e participações à distância. Hoje já se faz graduação e pós-graduação à distância, não é? Cursos de formação à distância, acesso a passatempos e brincadeiras online, etc. Agora o lado mal da internet. Indução e acesso fácil à pornografia. Estímulo ao adultério e ao sexo virtual, ambiente fácil para golpes, fraudes e enganações. Agrupa nazistas, satanistas, terroristas, racistas, pedófilos, viciados, apologistas da violência, anoréxicas, bulímicas, feiticeiros, obsessivos, desequilibrados, etc. Está todo mundo lá. Abre espaço para corruptores de menores e suas investidas, estimula comunidades virtuais que degradam o ser humano. Pessoas podem viver fantasias e alimentar a hipocrisia, vivendo uma dupla personalidade e uma vida irreal. E há sites que estimulam isso, você ser uma outra pessoa, né? Uma dupla personalidade. Quantos aqui conhecem o velho Orkut? Quem tem Orkut aqui? Pode levantar a mão, eu tenho. Mas o Orkut hoje já é considerado coisa ultrapassada. Eu, por exemplo, faz mais de 1 ano que eu não entro no meu, certo? Porque foi substituído por outras coisas, né? Mas esse Orkut velhinho, vou mostrar para vocês algumas coisas que tem por lá. Tá bom? Olha só. Ele está obsoleto, mas eu sei que não dá para vocês lerem direito daí, então eu vou ler aqui alguns. Ó. Mulheres adoram amigos gays. Essa é uma comunidade, tá? Essa aqui eu não estou conseguindo ler. Amo meu amigo gay. Eles perguntam, gays respondem. É porque isso aqui foi feito no PowerPoint, aí aqui é o do BR Office, ele desorganiza o arquivo, mas vamos ver alguns aqui. Você também é bissexual. Santinho não. Odeio tarados que pedem alguma coisa aqui. Amo meninos bi. Amo meninos bi. E por aí vai. Vamos ver aqui. Meninos e meninos. Transo com garotas e garotos. Quero dar, mas não consigo. É terrível, não é não? Garotos que gostam de garotos.
amigos do troca-troca, terra do nunca teen gay, para adolescentes gays. Tá? Não se apavorem, não. Ricardo, tu está falando umas coisas tão horríveis aqui no meio do culto. Né? Não se apavorem, não, gente. Isso aí está na casa de vocês, está no mundo cibernético, as crianças e os adolescentes acessam isso todo dia. A gente precisa saber e se espantar mesmo. Porque se a gente não se espantar, é o primeiro sinal de que a consciência está cauterizando, não é não? A palavra de Deus diz que a gente tem que ter cuidado que a consciência cauteriza. Olha aqui, sites de incesto. Sabe o que é incesto? Chamam de o último tabu a ser derrubado. É o sexo entre pai e filha, entre mãe e filho, entre tio e sobrinho e assim por diante. Parentes, mesma família. Essa lista aqui é de sites de incesto na internet. Quase todos induzem a pedofilia, porque eles têm imagens de adultos com crianças. Tá? É a lista de sites que foi denunciado pelo NCI, que é o Núcleo Cristão de Informação, o ministério da nossa igreja, um ministério caladinho, quietinho, silencioso, que eu participo já há muitos anos e a gente trabalha só com informação. E esse ministério denunciou todos esses sites aqui e outros mais aos órgãos responsáveis. Páginas e comunidades com conteúdo pedófilo rastreadas pelo NCI e denunciadas a órgãos de combate à pedofilia. Olha a quantidade aí. Graças a Deus, hoje eu confiro um por um. Nenhum mais está funcionando. Mas outros chegam, né? Outros vão chegando. Eles saem de um, criam dois, e assim vai. Olha aqui, satanismo, debates. Black Metal Brasil, Morra Anjos do Orkut. Anjos do Orkut é um grupo de pessoas que eu não sei nem se existe mais, que eles defendiam o Orkut contra comunidades demoníacas e tudo mais. Satanismo não é crime e por aí vai. E aqui são algumas ações que os demônios do Orkut fizeram para destruir comunidades dos anjos do Orkut no próprio site do Orkut. Né? E se o Orkut está obsoleto, então, quem dirá, todos os outros, aqui tem só alguns, hein? Tem muitas outras redes sociais que não estão aí nessa imagem. MySpace, Facebook, por aí vai. MyBlog e tal, né? MySpace, que não está aqui. Quantos aqui usam a internet? Quantos usam aqui? Alguns não usam, né? Mas é uma minoria. Mas aí a pergunta mais importante não é quem usa, porque hoje quase todo mundo usa, é para que usa. É interessante, você lê reportagens otimistas sobre a era da informação. Nós estamos na sociedade da informação e essa geração Y, geração Z, está deixando os outros para trás, né? O pessoal das gerações anteriores, porque eles estão todo o tempo conectados, e é um pessoal muito bem informado, porque eles acessam todo tipo de informação num mundo que não existia até pouco tempo atrás. Então, essa geração está muito mais preparada para enfrentar o mundo e os desafios, porque elas têm muito mais acesso à informação. Mentira. Existe, sim, hoje, incomparavelmente, muito mais disponibilidade de informação. Mas as estatísticas mostram que os jovens, os adolescentes e as crianças, que são um público meio neutro nessa história aí, porque o uso da internet por elas é muito limitado ainda, as estatísticas mostram que a maioria dos jovens no Brasil, que é o país mais viciado em internet no mundo, mas também nos Estados Unidos e em outros países, não usam a internet para buscar informações nem para aprender. Quando vão buscar informações, é tarefa da escola que o professor abrigou e ele vai lá normalmente para copiar. Então, não pesquisa, não estuda, não busca aprendizagem nem procurar informações novas. A busca que se faz é apenas por relacionamentos. Chats de bate-papo, as redes sociais para trocar mensagenzinhas, e você vai ver o conteúdo das mensagens é de arrasar. Poucas usam assunto sério, importante com conteúdo, né? Sempre são leviandades. Então, isso revela
que a sociedade da informação está desinformada. Muita informação disponível, pouco utilizada. Isso é gravíssimo, muito grave. Quantos aqui nesse auditório hoje acompanham sistematicamente seus filhos das redes sociais? Isso é uma pergunta muito importante. Hoje eu estava conversando com um casal, pais, que eles estavam dizendo que o filho tem rede social, mas eles não sabem o que é que tem lá. Não sabem com quem ele se comunica, o que é que ele posta, o que é que os outros postam. E isso é perigoso. Se você não conhece, é perigoso, porque pipocam constantemente histórias, Brasil afora, de crianças e adolescentes e jovens que estão aparentando algo para os pais, mas no mundo virtual estão vivendo outra coisa totalmente diferente. E quando os pais descobrem, quando cai a ficha, aí vem o desespero, vem o choque, ficam assustados e acham que erraram muito e tudo mais, e está meio tarde para resolver. Quantos aqui liberam o MSN para seus filhos? MSN é uma comunicação tremenda, sensacional, mas é muito perigosa, porque as pessoas entram e começam a puxar conversa, e nessa conversa você não sabe nem quem é, se apresenta de outra forma, e estão aí casos e mais casos de crimes, inclusive, sexuais, praticados a partir do MSN. Quantos aqui usam filtros de internet para controlar o uso do computador pelos seus filhos? Seu filho coloca lá uma palavra no Google para fazer uma pesquisa da escola, uma palavra inocente, bola, e vai procurar sites ou imagens para ilustrar o trabalho, e quando ele abre aquilo ali, no meio das imagens neutras, aparece pornografia. Com essa palavra, bola. E várias outras. Então, não tem como a criança ou o adolescente escapar se o adulto não estiver vigiando. Na minha casa, os meus filhos não acessam a internet sem eu e a minha esposa estarmos do lado. Ah, mas eu quero e você não. Então, não acessa. Arca com prejuízo. Um dia desses, minha filha, de 9 anos, foi fazer um trabalho da escola e aconteceu isso. Na hora que ela colocou lá, eu estava sentado do lado, que apareceu a imagem, eu peguei no flagra, no meio das fotos, tinha uma lá de pornografia. Imediatamente eu desliguei. Ela não viu. É um perigo. Tremendo perigo. Quantos aqui permitem os filhos terem computador com internet e jogos no quarto? Aí começa a ficar mais grave. Porque se é na sala e você está todo o tempo passando e dando uma olhada, fica mais difícil do filho, da filha estarem fazendo bobagem. Mas dentro do quarto, encosta a porta e ninguém sabe o que está acontecendo ali. Imagine o que acontece de fato. Eu sei muitas histórias, eu poderia virar a noite aqui contando algumas. E a TV a cabo? Eu vou perguntar, mas ninguém levanta a mão, por favor. Quem aqui é pai e mãe que tem filho que dorme na escola nas primeiras aulas da manhã? Eu conheço várias famílias. O menino dorme, chega na escola dormindo e dorme até a hora do lanche, acorda para lanchar. Se escola na carteira e fica lá. Pode ter várias causas para isso, mas sabe qual é uma que a gente descobriu que é das mais comuns? Passou a noite, até quase o dia amanhecer, vendo coisas na TV a cabo. Filmes pornográficos. E não é canal pago, não. Privado, não. São canais comuns. Que passa. E de vez em quando passa fora da madrugada, passa de dia. Com cena de sexo e tudo mais. Então, um adolescente tem uma televisão dentro do quarto dele, com acesso a esses canais, se ele não for muito bem estruturado do ponto de vista da fé, ele vai ver. E ele vai ficar dependente daquilo ali. No outro dia ele não tem força para nada.
Quantos aqui verificam sistematicamente por onde seus filhos navegam na internet? Quantos permitem que os filhos fiquem na TV por horas a fio? Você viu aqui o Bill Gates? 45 minutos por dia, no máximo, no computador. Praticamente o pai dos computadores. Um dia desse eu vi uma reportagem com a Xuxa, na TV. Ela falando que não permitia que a filha dela visse determinados programas. E não permitia que ela visse mais de 1 hora de TV por dia. A Xuxa. Ela quer que os filhos dos outros vejam, mas a dela não é para ver, não. Por quê? Porque sabe o perigo, o mal que faz. Olha aí, 2 cachorros conversando, mó barato, né? Na internet, ninguém sabe que você é um cachorro. Você pode ser quem você quiser. As estatísticas revelam que a maioria dos jovens e crianças não usam a internet para pesquisar e aprender, a gente falou isso agora há pouco, passam quase todo o tempo em chats de bate-papo, e aqui algumas notícias que eu queria a paciência de vocês, porque eu não gosto de ver slide com coisa escrita, eu gosto de ver imagem, figura. E o slide é para isso, para ilustrar aquilo que a gente está falando. Mas eu achei que valia a pena sacrificar um pouquinho vocês com algumas notícias para que vocês compreendam, aqueles pelo menos que ainda têm dúvidas, compreendam que isso não é papo de crente, não é papo de gente careta, não é papo de gente de geração anterior que acha que as coisas modernas precisam ser controladas e tudo. É preciso que vocês vejam aqui o que é a ciência. Então vamos lá. Internet vicia em qualquer idade, aponta o Hospital das Clínicas. O acesso compulsivo à rede é diagnosticado como um distúrbio psiquiátrico do mesmo patamar que as dependências do álcool, do jogo e das compras. Games e TV deixam as crianças mais agressivas? Olha o que aqui diz aí. Segundo um estudo da Universidade de Stanford, a resposta é sim. Crianças que passam mais tempo com televisão e games estão se tornando cada vez mais agressivas. Esse comportamento pode ser revertido por um corte de tempo que elas passam jogando games ou assistindo a TV. Aqui embaixo estão os sites, tá? Games, perigo ou só diversão? Psicóloga avisa que jovens podem apresentar problemas relacionados a um aumento de tensão e de propensão a problemas cardíacos, além da perda de identidade e da visão da realidade. A reação de uma criança ou adolescente que passa horas jogando videogames é muito mais agressiva ou hostil do que a de crianças e adolescentes que não costumam jogar ou que não possuem tanto contato com esses games. É preciso limitar bastante o tempo nos games. Estudo diz que games tornam jovens insensíveis. Estudo da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, sugere que games violentos mudam as funções cerebrais e insensibilizam os jovens diante da violência real. A pesquisa foi publicada na revista Jornal de Psicologia Experimental e Social. Crianças viciadas em TV desenvolvem problemas de atenção. Ver televisão mais do que 2 horas por dia na infância pode causar problemas de atenção na adolescência, informou um estudo publicado no jornal Pediatrics, na Nova Zelândia. Um aumento de 40% nos casos de problemas de atenção foi observado tanto entre meninos e meninas que passaram boa parte dos seus dias em frente à TV. Como professor, eu quero dizer para vocês que me espanta demais a quantidade de crianças e adolescentes com déficit de atenção hoje em dia. É um negócio epidêmico. E aí estão os estudos mostrando que a televisão é uma das grandes responsáveis. Crianças que veem muita TV têm mais dificuldade em aprender a ler. As crianças que têm televisão no quarto ou vivem em casas onde ela está ligada a maior parte do tempo têm mais dificuldade em aprender a ler que as outras crianças da mesma idade. A conclusão é de um estudo norte-americano sobre os hábitos de consumo de crianças com menos de 6 anos, promovido pela Fundação Kaiser Family e pelo Children's, os Centros de Mídia Digital de Crianças, né, infantil. Crianças até 2 anos não devem assistir TV. E as mais velhas não deveriam assistir mais do que 2 horas por dia, de acordo com os pesquisadores do Hospital das Crianças e do Centro Médico Regional em Seattle, nos Estados Unidos. O estudo publicado na revista Pediatrics afirma que cada hora por dia passada em frente à TV aumenta em 10% as chances de que a criança desenvolva a síndrome do déficit de atenção. Cada hora. Ou seja, 3 horas diárias de TV significa um aumento de 30% na probabilidade de que ela apresente um problema. Vira aí? 3 horas de TV por dia
seu filho tem 30% de chance a mais de desenvolver a síndrome do déficit de atenção. As crianças expostas a altos níveis de estímulos quando jovens continuam a esperar isto mais tarde em suas vidas, o que dificulta que elas lidem com o ritmo mais lento da escola e da lição de casa. Estão entendendo aí? Como a programação da televisão, de forma abusiva, ou seja, por várias horas por dia, 2, 3 horas por dia já causa isso, prejudica na criança, no adolescente, no jovem, a capacidade de aguentar o ritmo normal da vida. Ficam acelerados e não entendem por quê. A Academia Americana de Pediatria já havia recomendado que as crianças não assistissem mais de 2 horas semanais de programas de boa qualidade. Gente, vou repetir. Não é o professor Ricardo, não é a Igreja Batista Central, não é ninguém falando que não a Academia Americana de Pediatria, recomendando que crianças não assistem mais de 2 horas por semana de programas de boa qualidade. Não é programa ruim, não. Olha, a gente deixa ela assistir várias horas de programas bons, mas programa ruim, só 2 horas por semana, não. É 2 horas por semana de programa de boa qualidade. E para os bebês com menos de 2 anos, nem sonhar em colocá-las diante da TV. Ter televisão no quarto, nem pensar. Exatamente o que vocês, pais responsáveis, estão fazendo, certo? E como a obediência é mais eficiente pelo exemplo, nem os próprios pais devem assistir mais do que 2 horas por dia. Isso aqui é uma parte de uma reportagem do Mário Eugênio Saturno, que é um pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e pesquisador convidado da NASA. Influência da TV na sexualidade da criança. Cresce assustadoramente o número de pais que, desinteressados em amar e educar seus filhos, preferem entregá-los à TV e outras babás eletrônicas, como videogames e internet. Mais tarde não haverá tempo para arrependimentos. Isso foi dito pelo Marcos Ribeiro, um sexólogo, consultor em sexualidade do Ministério da Saúde, que vive dizendo besteira. Por incrível que pareça, esse cara acertou em cheio aí nessa colocação. O psiquiatra inglês Mark Griffiths, da Universidade Nottingham Trent, afirma que usar a internet é um hábito tão perigoso quanto o consumo de drogas ou álcool, pois na sua pesquisa encontrou crianças que chegavam a passar até 14 horas por dia conectadas à rede. Está terminando. Jogos eletrônicos, inofensivos ou perigosos. Alguns jogos apresentam temas antissociais, como violência, sexo e linguagem obscena, diz David Walsh, presidente do Instituto Nacional sobre Mídia e Família dos Estados Unidos. Infelizmente, esses parecem ser os jogos mais populares entre crianças de 8 a 15 anos. Um estudo realizado no ZEL mostrou que quase 80% dos videogames preferidos pelos jovens contêm violência. Rick Dyer, presidente da empresa Virtual Image Productions, diz: não são mais apenas jogos, são instrumentos de aprendizado. Estamos mostrando às crianças, da maneira mais inacreditável, a sensação que se pode ter ao puxar um gatilho. O que eles não aprendem são as consequências na vida real. O psicólogo militar David Grossman, autor do livro Como Matar, afirma que a violência nos jogos de computador ensina as crianças do mesmo modo, desenvolvendo nelas a habilidade e a vontade de matar. Segundo a pesquisa publicada no periódico Jornal de Psicologia Social e Personalidade, a violência nos videogames e jogos de computador talvez seja ainda mais perigosa do que aquela mostrada na TV ou no cinema, visto que o jogador assume o lugar dos personagens que praticam a violência. A televisão nos torna espectadores da violência, os jogos eletrônicos nos fazem participar dela. Eu não sei quantos de vocês já viram esses jogos ditos violentos. Algumas pessoas pensam que a gente é atirando uns nos outros. Não é não. São jogos do tipo, a pessoa sai de casa com o carro e o objetivo é matar velhinhas na calçada, atropeladas. O outro sai com uma arma de grosso calibre e o objetivo é estourar pessoas inocentes na rua, e quanto mais sangue você conseguir produzir na chacina, mais pontos você ganha. Outros você tenta esquartejar as pessoas, arrancar os pedaços dela, e quanto mais você dilacerar, mais você consegue pontos. E tem crianças e adolescentes nas lan houses e em casa, talvez você não saiba, brincando com esses jogos. Eu conheço vários rapazes e moças, principalmente rapazes, filhos de famílias cristãs, de crentes, que têm esses jogos, os pais ignoram o que é que esses jogos contêm,
eles brincam, se divertem horas a fio com os colegas e acham que não tem nada demais. Isso é bobagem, é só um jogo. Não é bobagem. É a ciência que está dizendo que faz mal, sim, e não é pouco. Podemos observar que as crianças veem TV e não discutem a informação, recebem passivamente as mensagens sem analisar profundamente o que estão assistindo. Nem dizem se gostam ou não do que estão vendo. Ninguém comenta o que assiste, simplesmente veem e observam, consomem sem fazer uma análise. Aí está uma das explicações para a epidemia de burrice que nós temos hoje invadindo o mundo. Então, isso aqui é um termômetro de responsabilidade e equilíbrio moral. Você pode tentar fazer de cabeça, porque a gente não tem como distribuir isso aqui para você. Mas se alguém quiser, depois me passa um e-mail que eu envio, tá bom? Não fui eu que inventei isso aí, está disponível aí na literatura. Termômetro de responsabilidade e equilíbrio moral, e você precisa ver onde é que você vai responder sim e não. Lá no final tem uma pontuação. Vocês permitem seus filhos assistirem novelas? Vá memorizando aí os sims e os não que você está colocando, tá? Vocês permitem seus filhos assistirem Big Brother Brasil? Vocês permitem seus filhos verem TV a cabo no quarto? Vocês permitem seus filhos terem computador com internet no quarto? Vocês permitem seus filhos navegarem na internet sem que você tenha o controle? Vocês permitem que seus filhos frequentem lan house? Eu sei que vocês estão dizendo não para tudinho aí. Vocês impõem limites para o tempo de TV, de videogame e de internet? Vocês dialogam com seus filhos sobre os riscos do mau uso da mídia e da internet? Vocês estabelecem limites para onde seus filhos podem sair, com quem sair e a que horas voltar? Vocês acompanham seus filhos com autoridade, amor e compreensão em cada necessidade que eles têm em cada fase de idade? Opa, passou aqui, pronto. Avalie sua situação como pai e mãe. Se você respondeu não às perguntas 1 a 6 e sim às perguntas 7 a 10, então, parabéns. Vamos lá, voltar aqui só para vocês verem. Daqui 1 a 6, se você respondeu não a todas elas e respondeu sim a todas essas aqui, está de parabéns. Se você respondeu sim a pelo menos uma pergunta das 6 primeiras e não a pelo menos uma pergunta das últimas 4, então deve, o mais urgente possível, tentar corrigir o ponto em que tem falhado para evitar riscos para seus filhos. Se você respondeu sim a todas as 6 primeiras perguntas e não a todas as outras 4, então seus filhos estão sob sério risco, sabia? Então, o termômetro está aí. O que é que a gente precisa fazer, pessoal? Se você é crente em Jesus, tem o que a gente chama de princípios 6, 8, 10 de 1 Coríntios. Bem facinho. É só lembrar, 1 Coríntios, capítulo 6. Desculpa, 1 Coríntios, aí você tem capítulo 6, capítulo 8, capítulo 10. Vamos ver aí. 1 Coríntios, capítulo 8, no versículo 9. Todas as coisas me são lícitas, permitidas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são permitidas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, com base nessa passagem, poderia haver várias outras passagens. Você pode fazer essas 2 perguntas para você mesmo. Isso convém a mim ou aos meus filhos? E isso domina a mim ou aos meus filhos? Pronto. Isso já resolve. Se você sabe que algo ligado à TV, videogame, internet ou qualquer outra coisa na vida, qualquer que seja, se ela convém a você ou aos seus filhos, então tudo bem. Mas se não convém, não precisa arranjar subterfúgio, desculpa, fuja. Dê um jeito, controle. Se domina, pior ainda. Não vou me deixar dominar por coisa alguma, diz lá 1 Coríntios 8, 9. Aqui está errado o versículo, tá? Aqui já é Aqui é 6, viu? Tá? Esse aqui é que está errado. Esse aqui está correto, tá? 8, 9. Mas veja que essa liberdade não seja, de alguma maneira, escândalo para os fracos. Nós temos liberdade em Cristo, não temos? Nós fomos chamados em Cristo para sermos livres, não mais escravos. Correto? Mas essa liberdade tem limites? Tem. Qual é o limite? Quando ela se torna escândalo para qualquer outra pessoa. Então, nesse caso, eu preciso perguntar para mim mesmo, isso prejudica alguém? Certo? Se prejudica alguém, então não devo fazer. E o último princípio, 1 Coríntios 10, 31, o primeiro é 1 Coríntios 6, 12,
segundo 1 Coríntios 8, 9, terceiro 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer outra coisa, não importa, jogar videogame, está no meio, né? Entrar na internet, assistir TV, fazer tudo para a glória de Deus. Qual é a pergunta que você faz para saber se está certo ou não? Isso glorifica a Deus? Pronto. Todos nós temos um senso moral suficiente para entender. Glorifica ou não glorifica? Ok? E aí você sabe. Ah, mas eu estou morrendo de vontade. Tudo bem. Mas nós também fomos feitos em Cristo para vencer a tentação, não é? A Bíblia diz que nenhuma tentação nos foi dada que nós fôssemos incapazes de vencer. Qual será a sua atitude a partir de agora, que você sabe de todas essas coisas, tá? Uma lembrança, antes de demonizar o uso das coisas, antes de você dizer, internet é coisa do demônio, né? Eu não estou dizendo isso aqui, por isso não vai dizer, o professor Ricardo disse lá no culto que internet é coisa do demônio. Não falei nada disso aqui, nem que a televisão é coisa do diabo, e nem que o videogame é coisa do diabo. Antes de demonizar, satanizar o uso das coisas, a primeira saída é santificar a nossa mente. Sabe por quê? Porque se a gente tem uma mente santa, uma mente pura, sob controle, nós não vamos nos entregar a essas coisas. E também não vamos deixar que os nossos filhos sejam atingidos por elas. Concordam com isso? Não é? Mas se eu tenho uma mente que não está purificada, não está santificada, eu posso não ter TV, nem videogame e nem internet na minha casa, que ainda assim eu vou fazer besteira. É ou não é? E vou deixar os meus filhos fazer também. Então, o primeiro passo importantíssimo é a gente santificar a nossa mente. O resto é consequência. Quais são as dicas bem simples? Não deixe seus filhos ter nenhuma dessas coisas no quarto. Nem TV, nem videogame, nem computador ligado na internet. Computador pode até ter, mas se for desconectado da internet. Local disso da família é fora do quarto. Porque no quarto tem 1000 problemas. Até para o casal tem problema. Televisão dentro do quarto. O pastor Armando mesmo tem falado isso aí nos cultos, né? Então esse é um passo importante. Segundo, saiba o que seus filhos estão fazendo nas redes sociais, na internet. Saiba que jogos ele está jogando no videogame, se realmente são jogos dignos. Tá certo? Saiba que programas ele está assistindo na TV. Saiba que horas ele está indo dormir. O que é que ele está fazendo, se está virando madrugada, fazendo o quê. Então, tem passos muito simples que a gente pode tomar que já causam uma mudança tremenda. Eu vou deixar com vocês aqui o meu e-mail. Quem quiser textos aprofundando esses assuntos, reportagens, artigos, tá certo? Quem quiser dicas detalhadas sobre como proceder em relação a essas coisas, manda um e-mail para mim. Diz, Ricardo, eu vi lá você falando daqueles assuntos, queria que você me enviasse isso, aquilo, outro. Aí eu mando. Tá bom? Vai entrar na fila dos meus e-mails, eu coloco lá no cronograma, tá certo? Então eu agradeço a atenção de vocês. Espero que o recado que a gente trouxe hoje aqui seja um recado que de fato faça diferença prática, não seja uma coisa só de teoria que fique na cabeça. E nós temos aqui, deixa eu ver que horas são, nós temos aqui 10 minutos para perguntas. Quem quiser ficar para fazer pergunta e eu souber responder, estou à disposição de vocês. Tem um microfone aqui para vocês. Pronto, alguém vai trazer o microfone para quem quiser fazer alguma pergunta. Alguém quer? Ali? É? Não. Ninguém? Todo mundo só quer ir para casa? Ok, então Marquinhos não tem pergunta não. Pronto? Podemos dispensar? Vamos orar então? Vamos ficar em pé, pessoal? É bom saber que ninguém tem dúvida sobre um assunto desse, né? Vamos lá. Pai de amor, eu quero te agradecer pela oportunidade
da gente estar juntos aqui hoje à noite, honrando e glorificando o Teu santo nome, Senhor Deus. Pedindo, Pai, diante da nossa pequenez, das nossas limitações, pedindo a orientação do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, orientando nossos corações, nossas mentes, Deus, sobre o correto proceder, para que sejamos coerentes, Pai Santo, com a fé que professamos no Senhor Jesus, para que a nossa vida seja condizente com essa fé que professamos, Pai. E que nós tenhamos sobre nós, Deus, a responsabilidade a ser exercida com sabedoria e discernimento nas nossas casas, nas nossas rotinas, nossos hábitos, aquilo que a gente tem a obrigação de cuidar bem, Senhor, porque nós somos mordomos das nossas próprias famílias, Pai. Obrigado pelo Teu tremendo amor por nós, obrigado por cada irmão que veio aqui hoje à noite para ouvir a respeito de coisas tão importantes, Deus Santo, e nós entregamos as vidas de todos aqui nas Tuas mãos para que o Senhor cuide de nós e das nossas famílias. Nós Te oramos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém.